Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este seminário online da Autodesk. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre programação visual para a modelagem da informação da construção, dentro do tópico geral do projeto na primeira era digital, que é uma introdução teórica aqui que faremos para tratar deste assunto e de outros tópicos bastante comentados na atualidade, mas muitas vezes não adequadamente compreendidos. Falaremos um pouquinho, inclusive, de projeto generativo neste webinar e falaremos também, situaremos tudo isso de maneira a apresentar também uma das soluções mais inovadoras, uma das soluções mais atuais aí da Autodesk para essa área, que é o Dynamo, dentro de uma série de soluções e iniciativas da Autodesk para a popularização desses novos conceitos e plataformas. Meu nome é Ricardo, eu sou especialista técnico da Autodesk para as áreas de arquitetura, engenharia e construção. E hoje, ao longo aí da próxima hora, falarei um pouquinho para vocês então desses tópicos todos. Nossa agenda hoje, nós começaremos falando um pouquinho sobre projeto na primeira era digital, uma rápida introdução teórica. Na sequência, um alinhamento de conceitos, falaremos um pouquinho sobre BIM, Build Information Modeling, mas é bem pouco mesmo, entendo que seja por conta dos outros webinars que possivelmente muitos de vocês estiveram presentes, seja por conta de todo o trabalho que a Autodesk vem desenvolvendo, o conceito de BIM já deve ser um conceito aí bastante sedimentado para todos. Mas de maneira a alinhar o nosso conhecimento, eu falarei um pouquinho sobre Build Information Modeling, um pouco sobre projeto generativo, um conceito que às vezes não está tão esclarecido aí para a maior parte dos nossos usuários, para então entrarmos no tópico aí da programação visual e do projeto paramétrico para falar um pouquinho sobre Dynamo, uma solução que a Autodesk oferece para o mercado, que já adianto aqui, uma solução de programação visual, uma solução gratuita e open source. Ao final, teremos um tempinho aí para perguntas e respostas. Então, a nossa expectativa é que o webinar dure mais ou menos uma hora, quem sabe aí 45 minutos, mais uns 15 minutos de perguntas e respostas ou algo em torno disso. Então, vamos em frente. Falar um pouquinho agora sobre projeto na primeira era digital. Essa expressão foi emprestada de uma professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, de uma Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em Israel, que é a Rivka Oxman. Eu trouxe uma citação aqui para vocês, interessante, de um paper bastante importante, que é Teoria e Projeto na Primeira Era Digital, um paper de 2006, uma publicação de 2006, onde a professora Oxman fala um pouquinho sobre o desenvolvimento de projetos nesse momento, nessa primeira era digital, na contemporaneidade. Reforçando aqui, o que nós chamamos de primeira era digital é efetivamente esse período, essa era em que nós vivemos pós-era industrial, pós-era inaugurada pela Revolução Industrial, onde, de fato, a grande mudança ela deve-se às tecnologias digitais, ou seja, falamos de uma primeira era digital nesse período, compreendida aí a partir desse período que é o da década de 70, década de 80, onde efetivamente os recursos digitais, os recursos computacionais passaram a ter uma proeminência na vida de todos nós. A professora Oxman observa o seguinte, neste mesmo paper, a evolução do projeto digital, que é uma tradução para Digital Design. A evolução do projeto digital como um campo específico do esforço de projeto, motivada por seu corpo próprio de fontes teóricas, promulgada por uma cultura de discurso, suportada por novas tecnologias e produzindo tipos específicos de projetos, é um fenômeno que se cristalizou rapidamente na década passada, ou seja, ela se refere aí à última década do século passado, a década de 1990. Relativo à importância do projeto digital para a comunidade que debate teoria de projeto, encontra-se a maneira pela qual esta forma de projeto altamente mediada está começando a motivar metodologias específicas de projeto, maneiras únicas de interação projetual e conteúdo formal diferenciado. Este é o início deste ensaio da professora Oxman, incluído aí esse ensaio Theory and Design in the First Digital Age, que eu particularmente aconselho todos os interessados aí a estudarem em detalhes, é um texto muito importante aí da teoria arquitetônica no começo desse século, e esse trecho que eu citei aqui abre essa discussão, colocando aqui uns pontos bastante interessantes que não exploraremos em
de forma exaustiva ao longo desse webinar, mas que servem aqui como um convite a um aprofundamento e também para situar um pouquinho aquilo tudo que nós falaremos na sequência. Então é importante destacar aqui esses itens, os grifos são nossos aqui, sobre metodologias específicas de projeto, ou seja, estamos mudando de fato a forma, ou existem novas formas de se desenvolver projeto, novas maneiras de interação projetual, seja do próprio projetista com o ato de projetar, seja entre os diferentes projetistas, e efetivamente conteúdo formal diferenciado. É isso que nós temos visto aí nessas últimas décadas, essas últimas poucas décadas, onde os sistemas computacionais, eles de fato têm impactado na expressividade arquitetônica e obras e arquitetos como Frank Gehry, Zaha Hadid são exemplos claros do como essas tecnologias têm impactado efetivamente na expressividade arquitetônica. Quero citar também aqui um outro trecho agora do professor brasileiro, do professor Eduardo Nardelli, que particularmente foi quem me fez atentar para a obra ou para o trabalho da professora Oxman e também para outros aspectos aqui importantes da teoria arquitetônica no início desse século. Nesse seu ensaio, Arquitetura e Projeto na Era Digital, onde ele efetivamente toma emprestado essa expressão do projeto na primeira era digital, o professor Nardelli ele observa o seguinte, citando aqui, mais uma vez, a professora Oxman. De fato, segundo Oxman, a busca obsessiva por um padrão modular, conceito de modular em arquitetura, e uma normativa capazes de embasar processos de repetição e reprodução que fundamentaram a era mecânica da industrialização, tem sido substituída na primeira era digital pela capacidade das novas tecnologias de proporem alternativas significativas ao processo criativo e não apenas por incrementarem processos anteriores, fundamentados sobre uma outra lógica. Esse primeiro parágrafo nos traz algo muito importante que nós temos comentado já ao falarmos sobre a modelagem da informação da construção. Ao colocarmos a modelagem da informação da construção, BIM, não somente como uma mudança instrumental, mas acima de tudo como uma mudança de processo, ou seja, uma nova forma de se desenvolver processos, de se desenvolver projetos. Portanto, não apenas incrementando processos anteriores, que por sua vez, estavam fundamentados sobre uma outra lógica, mas sim trazendo aí novos processos, novas alternativas ao processo criativo. Segue o professor Nardelli. A seu ver, enquanto a obsessão pela modulação repetitiva refletiu a busca por um ambiente de estabilidade, a produção contemporânea representa um mundo dinâmico, em constante mudança, com variações incrementais. Um desafio à lógica estática da normalização e das rigorosas tipologias, que propõe diversidade, descontinuidade, diferenciação e uma evolução dinâmica que pretende ser muito mais do que apenas formalismo e que poderia ser entendido, então, como uma nova simbiose entre produto, projeto e a maneira como é concebido, desenvolvido e produzido através de recursos digitais. Aqui nós só temos nesse parágrafo também um outro tópico que tem sido bastante abordado em nossos webinars, em eventos do Autodesk, aqueles que tiveram oportunidade de estar presentes aí, particularmente ao longo desses últimos ano e meio, 2 anos, nós temos promovido uma série de eventos falando um pouquinho sobre o futuro de se desenvolver, de se fazer, de se executar as coisas, Future of Making Things. Nesta visão da Autodesk sobre a tecnologia na atualidade, nós temos observado o como os meios de produção têm mudado radicalmente nesses nossos tempos, nós temos observado o como a própria demanda tem mudado e, é claro, como consequência e também retroalimentando essas mudanças, o como os produtos têm mudado. Os produtos da construção civil são os edifícios e eles têm mudado significativamente em consequência dessas mudanças nos meios de produção e nos meios e na própria demanda. E um dos aspectos interessantes aqui que nós colocamos e que relaciona-se muito particularmente a esse parágrafo diz respeito a essa questão da lógica
dessa era digital versus a lógica de uma era industrial. Os métodos, os processos de fabricação têm mudado radicalmente e hoje possibilitam novas lógicas e novas economias. No passado, a repetitividade era a regra, a grande regra da indústria. E essa repetitividade garantia de fato a economia, garantia de fato a escala, garantia de fato a viabilidade de produtos industriais, de desenho industrial, bem como de arquitetura. Nós sabemos que a questão aí da repetitividade foi muito importante no desenvolvimento da arquitetura após a Segunda Guerra Mundial e foi o que de fato alimentou aí toda uma grande indústria da construção necessária à reconstrução da Europa e outros países aí, outros lugares afetados pela guerra. No entanto, a lógica da repetitividade, da economia pela repetitividade, ela é uma lógica da era industrial. Nessa era digital, devido aos novos processos e às novas formas de produção, como, por exemplo, a impressão 3D, a questão da repetitividade já não é mais, o paradigma da repetitividade já não é mais necessário a uma economia e a uma economia industrial. Hoje nós conseguimos produzir peças únicas a um preço muito acessível, seja pelos novos métodos de produção industrial, de manufatura subtrativa, como também pelos novos métodos de produção industrial por meio de manufatura aditiva, ou seja, a questão da impressão 3D. Em alguns eventos nós vimos comentando que é possível hoje, por exemplo, customizar produtos, seja na manufatura, inclusive na arquitetura. É possível customizar produtos que são produzidos de forma industrial. Ou seja, a questão da repetitividade já não é mais o paradigma dominante, ainda é um paradigma muito importante, mas não é um paradigma dominante. Cada vez mais a era digital coloca aí essa questão da customização, essa questão da individualização. Então é importante ter esse conceito muito claro na medida em que nós vamos falar na sequência aí sobre programação visual e, é claro, sobre projeto generativo, porque isso faz parte aí dessa discussão teórica. Segue ainda, uma vez falando um pouquinho mais sobre esse parágrafo, segue ainda o professor Nardelli, colocando um pouco nessa leitura aí da professora Oxman. Diz ele, Oxman entende que as tecnologias digitais libertaram a imagem dos tradicionais conceitos de representação e as formas já não estão mais sendo representadas de um modo convencional, baseado nos parâmetros de um espaço estático estabelecido pelo papel, já que foram introduzidos novos conceitos de espaço e formas dinâmicas e interativas que produzem novas categorias de projetos que se viabilizam necessária e exclusivamente através das tecnologias da informação e comunicação, e que, portanto, devem ser definidos como projetos digitais, ou, num conceito mais amplo, como arquitetura digital. Portanto, falamos aqui, justificamos um pouquinho o uso dessa expressão, e comentamos um pouco o que nos inspirou a utilizar essa expressão aí na abertura desse webinar, para situar o tema que vai ser abordado nesse webinar. Sugerimos que estudem esse material do professor Nardelli, o material da professora Oxman, e para que efetivamente possamos avançar nesta discussão, aprofundar aí a nossa compreensão da tecnologia como um aspecto fundamental da produção arquitetônica, da engenharia neste início de século. A maneira como projetamos, portanto, mudou radicalmente nessa primeira era digital. Aqueles que forem estudar o trabalho da professora Oxman observarão que ela propõe um modelo teórico baseado em 4 categorias ou modelos paradigmáticos, um dos quais, inclusive, tem muito a ver aí com o tópico do projeto generativo, sobre o qual nós falaremos aí na sequência. E não somente do ponto de vista instrumental, retomando aqui este ponto e reforçando aquilo que nós falamos há pouco. As novas tecnologias elas têm permitido novas abordagens de desenvolvimento de projetos, novos processos, novas formas arquitetônicas, novos significados e também novos resultados. Na base de todas essas mudanças, é claro, está um conceito que nós já temos aí abordado há muito com vocês, que é a modelagem da informação da construção. Um ponto de partida aqui para os demais conceitos que nós abordaremos na sequência. Vamos falar muito rapidamente sobre Building Information Modeling, sobre BIM. BIM, como temos falado em outras ocasiões, é um processo
baseado em modelos tridimensionais inteligentes. Modelos criados por meio de ferramentas de tecnologia, criados por ferramentas computacionais, ou seja, enquadrados aí nesse conceito amplo da arquitetura baseada nessas novas ferramentas, essas novas possibilidades tecnológicas. E, no entanto, quando falamos de BIM, não falamos exclusivamente da solução tecnológica, não falamos exclusivamente de um modelador ou de uma ou outra solução. BIM, acima de tudo, é um processo, um novo processo baseado nessas possibilidades. E, é claro, fundamentado em modelos tridimensionais inteligentes. E, como processo, ele possibilita a criação e o gerenciamento de projetos de edificações e infraestrutura de uma maneira muito mais rápida, muito mais econômica e com menor impacto ambiental. Em outras ocasiões, abordamos alguns desses números para justificar um pouco sobre essa colocação que nós fazemos. Então, já é muito conhecido no mercado, os resultados já são muito conhecidos no mercado. É, de fato, não somente uma tendência, como a realidade inevitável do desenvolvimento de projetos neste século XXI. BIM é construção virtual. Construímos virtualmente aquilo que depois será construído fisicamente, será então levado a canteiro. Tecnologicamente falando, este processo ele é caracterizado pela criação e uso de informação computacional consistente e coordenada. Ou seja, estamos falando, acima de tudo, de uma tecnologia baseada em banco de dados e não unicamente uma tecnologia gráfica. O que garante redução de erros e maior assertividade ao longo de todo o processo de projeto. Esse gráfico, todos vocês também já devem conhecê-lo há muito, fala um pouquinho aí sobre a expectativa da continuidade dos dados, do fluxo de dados ao longo do processo de desenvolvimento de projetos, construção e operação e manutenção. Então, quando falamos em modelagem da informação da construção, a ideia é modelo tridimensional inteligente e essa informação, esse inteligente baseado em informação que pretende aí ser aproveitado ao longo de todo o ciclo de vida da construção. E a Autodesk tem trabalhado para garantir de fato essa continuidade, para amarrar essas pontas, para levar a informação de um estágio a outro aí do ciclo de vida do empreendimento com as suas inúmeras soluções, uma das principais aí, a sua plataforma de modelagem para edificações, que é a plataforma Revit, ou a sua plataforma de modelagem para BIM, para infraestrutura, o InfraWorks e o Civil 3D. Então, a Autodesk tem trabalhado, para além desses modeladores, com uma série de soluções que aproveitam a jusante todos os dados que são fornecidos pelo modelador. Então, na área de construção, temos falado muito sobre toda a iniciativa BIM 360, em operação e manutenção, a Autodesk tem uma parceria forte aí com várias empresas que atuam especificamente nessa área e já lançou um aplicativo disponível aí, para quem quiser dar uma olhada, o Building Ops, para ordens de serviço de manutenção, seja ela preventiva, seja ela corretiva, ou seja, a Autodesk tem procurado atuar em todos esses momentos do ciclo de vida do empreendimento, sempre conectando soluções, levando os dados ao longo de todo o processo de trabalho. Esse outro gráfico que eu mostro aqui para vocês, também já bastante conhecido de todos, procura mostrar um pouco esse conceito aí de um modelo federado, construído a partir das diferentes contribuições de modelos de arquitetura, estrutura, instalações, modelos civis e assim por diante. A partir do qual temos os resultados usuais ou tradicionais da modelagem de informação da construção, como documentação, visualização, a possibilidade de coordenação, ou seja, a checagem de interferências entre os diferentes sistemas, a possibilidade de sequenciamento, quantificação, extração automática de quantitativos, tudo isso possibilitando ainda outros processos mais sofisticados à frente, como é o caso de efetivamente orçamento, planejamento e conexão aí com sistemas empresariais. Isso é o básico da modelagem de informação da construção. Já há muitos anos nós temos falado sobre isso. Mas tenho reforçado em outras ocasiões que, para além desses usos básicos, dessa realidade fundamental, a modelagem da informação da construção nos possibilita aqui uma série de novos usos, uma série de possibilidades, de potencialidades. Esse gráfico que eu mostro aqui, vocês também já devem conhecê-lo bem, faz parte aí da literatura acadêmica, são os usos de BIM levantados aí pela Universidade da Pensilvânia, que podem ser ainda expandidos muito mais, mas que fundamentam
essa leitura de um conceito de modelagem da informação da construção que ainda não se esgota, de uma modelagem da informação da construção que ainda tem muito potencial e muito para ser expandido nos próximos anos. Então, o que fazemos ainda é um pedacinho da modelagem da informação da construção. Há muito ainda a ser feito. E é importante fixar esse conceito, porque depois, quando falaremos na sequência sobre projeto generativo, sobre programação visual, nós estaremos extrapolando as atuais fronteiras comuns, as fronteiras comuns atuais da modelagem da informação da construção. Ou seja, teremos novas possibilidades e abriremos novas portas, que, é claro, refletem-se diretamente na prática arquitetônica, na prática da engenharia nesse século XXI. Portanto, encerrando esse rápido alinhamento sobre modelagem da informação da construção, observamos que a modelagem da informação da construção, BIM, engloba e alimenta uma vasta gama de possibilidades disruptivas, possibilidades de ruptura, dentre as quais uma das mais promissoras é esta que abordaremos agora na sequência, uma outra área de investimento muito importante da Autodesk, a área do projeto generativo, que é uma inovadora metodologia de desenvolvimento de projetos baseada na inversão do fluxo usual de projeto, e agora falaremos um pouquinho do porquê isso na sequência, na manipulação de condicionantes e algoritmos e na análise iterativa e combinatória, viabilizada na prática pela grande capacidade de processamento que hoje nós temos disponível, seja em estações de trabalho, seja na nuvem. A Autodesk tem investido muito nessa abordagem de projeto, essa abordagem de projeto que faz parte aí dessa nova maneira de se projetar nessa primeira era digital, que está profundamente ligada e é viabilizada pelo conceito da modelagem da informação da construção, e nós temos investido não só na área de arquitetura, engenharia e construção, com soluções que possibilitam e alimentam o projeto generativo, mas também em todas as áreas de desenvolvimento, como o caso da manufatura, onde particularmente o projeto generativo já tem alcançado aí uma proeminência muito grande. Existem vários vídeos que nós temos disponibilizado atualmente na internet. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre uma página na qual vocês podem encontrar maiores informações logo mais à frente, mas esse é um tópico fascinante por sua importância aí na mudança metodológica de desenvolvimento de projeto e, é claro, inclusive para aqueles que possuem interesse em discutir a teoria da arquitetura e os conceitos de significação por detrás da prática arquitetônica e das obras arquitetônicas, a questão do projeto generativo é um tópico espetacular, é um tópico muito importante da atual prática arquitetônica. Então, vamos falar um pouquinho sobre projeto generativo, o que isso significa na prática. Nós temos, como eu comentei, apresentado aí, ou trazido para o público de uma maneira geral, uma série de informações, depoimentos, vídeos, para popularizar, esclarecer um pouquinho o que significa projeto generativo ou Generative Design, ou muitas vezes traduzido por design generativo, lembrando aqui que a palavra design ela é mais adequadamente traduzida por projeto do que por desenho, são coisas um pouquinho diferentes. Então, o que é esse projeto generativo? Vamos contrapor aqui uma maneira antiga de se fazer as coisas a uma maneira nova de se fazer as coisas. Tradicionalmente, nós temos um projetista. Esse projetista utiliza instrumentos para representar bidimensionalmente as suas ideias, aquela ideia que surge e que tem uma primeira imagem tridimensional. Esses recursos, esses instrumentos que ele utiliza, no passado eram a prancheta, era o desenho técnico e atualmente segue sendo uma prancheta eletrônica. A maior parte dos projetistas, uma grande parte dos projetistas ainda utiliza, por exemplo, o AutoCAD como seu instrumento de representação da forma, a representação do projeto, daquilo que é imaginado. Pode-se colocar ainda, com certa liberdade, dentro desse modo antigo de se fazer as coisas, o uso de instrumentos, inclusive, que possibilitam e que viabilizam, que são identificados a modelagem da informação da construção. Porque quando trabalhamos com a modelagem da informação da construção de uma forma razoavelmente tradicional, o que nós fazemos é um processo de desenvolvimento de projeto iterativo que também parte de uma ideia que é modelada, então ela é automaticamente representada. Já é uma mudança paradigmática significativa. Só que agora, ao falarmos de projeto generativo, nós invertemos alguns desses fluxos e nós introduzimos outras questões, que, é claro, só podem ser introduzidas a partir
da modelagem da informação da construção, que é um passo necessário a essa abordagem do projeto generativo. Ou seja, quando falamos em projeto generativo, em metodologias, em sistemas de geração de projetos, nós estamos colocando aqui computadores e projetistas unidos como co-criadores, ou seja, nós temos o ser humano, o projetista, mais uma série de algoritmos de inteligência artificial, mais uma possibilidade aí de computação, seja na nuvem, seja no desktop, imensa, que nos possibilitam a geração de diferentes alternativas, diferentes possibilidades a partir das condições que queremos alcançar. Ou seja, quando nós falamos numa inversão de processo, é importante entender que o projeto generativo ele viabiliza, por exemplo, o desenvolvimento de um projeto a partir das condicionantes que nós queremos alcançar, do desempenho que nós queremos alcançar. Vamos dar o exemplo de uma cadeira, que é isso que está sendo mostrado aqui nesse infográfico que vocês veem. Ao invés de efetivamente imaginarmos, como projetistas, imaginarmos uma cadeira e representarmos essa cadeira, seja por meio da representação tradicional em AutoCAD, seja por meio da modelagem da cadeira numa ferramenta, como é o caso do Inventor, ou mesmo do Revit, e a partir daí existe uma extração automática desses dados, é possível inverter o fluxo de processo e depois, claro, analisar essa cadeira, né? Então verificar, uma vez pensada a cadeira, a fazer uma análise, quanto ela suporta, quanto material gasta, qual é o processo construtivo, é possível inverter um pouquinho esse processo. Partir dos valores ou das condições de desempenho que queremos alcançar. Ou perguntar para os sistemas computacionais, poxa, eu quero uma cadeira que pese tanto, pese 2 quilos, por exemplo. Eu quero uma cadeira que pese tanto, que suporte uma carga de tanto, suporte uma carga aí de 100 quilos, por exemplo, que gaste a menor quantidade de material possível e que possa ser produzida aí por determinado método A, B ou C. Uma vez dadas essas condições, os sistemas computacionais, eles efetivamente gerarão inúmeras alternativas de resultados que poderão ser trabalhadas pelo projetista para que efetivamente, a partir das condições que se queira alcançar, ele efetivamente chegue a um projeto, ao projeto mais adequado. Isso é uma das possibilidades do projeto generativo. Como é que se dá esse processo passo a passo de uma maneira bastante simplificada? O projetista ele insere metas de design e restrições usando um sistema de projeto generativo, como alguns que a Autodesk oferece. Existe um projeto muito interessante que é o Dreamcatcher. Aqueles que têm interesse em aprofundar, não deixem de procurar aí na Autodesk o projeto Dreamcatcher. A pessoa, então, portanto, insere dados específicos, como tipo de material, peso, resistência e custo, isso no caso aí de projetos de manufatura, mas no caso de edificações eu posso lançar um programa, eu posso lançar condições desse programa, as condições que são, por exemplo, as de código de obras, as de zoneamento, então uma série de possibilidades são lançadas aqui. Depois, o computador ele utiliza algoritmos e o seu próprio raciocínio, o seu próprio processamento para gerar milhares, dezenas, centenas, milhares de alternativas de projeto, rodando análises de desempenho para cada uma dessas alternativas, descartando aquelas que não atendem os requisitos solicitados e efetivamente ranqueando aquelas que atendem, mostrando, olha, essa economiza mais, aquela lá tem um melhor desempenho e assim por diante dentro dos critérios que são estabelecidos. O projetista, então, estuda as opções e modifica suas metas e restrições para efetivamente afinar o seu projeto, alcançar os resultados mais interessantes, aqueles que expressem, e aí entra toda a criatividade do projetista também, auxiliado pelo computador. O computador não vai substituir o projetista nesse caso, mas auxilia o projetista a encontrar as melhores alternativas. O computador, mais uma vez, num processo iterativo e interativo também, o computador gera novamente essas alternativas. A intuição humana e a inteligência artificial computacional identificam, ao final, a solução que é mais relevante, que pode então ser desenvolvida daí para frente. O projetista, por fim, fabrica o protótipo
E aí, com o processo usual, é interessante observar que, geralmente, o projeto generativo implica em novos métodos de desenvolvimento de projeto, que até então, os antigos métodos eram as grandes barreiras, os grandes limitadores para esse tipo de abordagem. Hoje, os novos métodos de desenvolvimento, de fabricação, nos permitem adotar plenamente a questão do processo generativo. Então, seja por fresamento, por impressão 3D, da maneira como for, a partir daí o protótipo ele é gerado e o processo pode ser, então, retroalimentado. Então, isso, de certa maneira, mostrando aqui um pouquinho o que é o processo generativo. Alguns exemplos de como ele é utilizado, nós sugerimos ainda que vocês façam uma visita à página da Autodesk para observar um pouquinho alguns exemplos. Nós temos vídeos sobre esses casos que são bastante interessantes. Então, como o design generativo é utilizado atualmente? Vou partir de alguns exemplos aí na manufatura que são mais comuns e avançar daí para frente para a arquitetura. Um dos exemplos interessantes que nós temos o case, que tem um vídeo gerado, é o da Airbus, que utilizando o design generativo, criou uma nova partição de cabine para o A320. É interessante que essa partição partiu dos conceitos aí do quanto ela precisaria resistir, das características físicas todas, e ela foi projetada simulando uma série de processos de crescimento natural, a questão, os modelos biológicos aqui fazem uma parte, contribuem significativamente para o design generativo, cabe lembrar nesse momento, e o resultado foi uma partição mais resistente do que atualmente ela é utilizada e também com metade do peso da atual partição. E isso para um avião é fundamental. Nós sabemos que o principal custo de uma viagem de avião deve ser o combustível. E o combustível tem uma relação direta aí com o peso do equipamento. Portanto, tirar peso do equipamento é tirar combustível, é tornar mais barata a viagem aérea e é também garantir aqui um resultado, uma pegada de carbono menor, resultados econômicos muito mais eficientes. Então, esse é um exemplo de como o projeto generativo foi usado pela Airbus. Um outro caso aqui é a Hackrod, que desenvolveu aí um novo chassi para veículos a partir efetivamente de um estudo de esforços, ou seja, os esforços, ao invés de serem um resultado de uma análise em cima de um projeto desenvolvido, os esforços desejados, os resultados desejados foram imputados como condicionantes de projeto e os sistemas computacionais chegaram aí às melhores alternativas, qual é o melhor chassi para responder a esses esforços específicos. Isso foi feito através daquele projeto que eu citei para vocês, o projeto Dreamcatcher, para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais, pode dar uma pesquisada na internet. Ok? Bem, ainda na manufatura, um outro exemplo interessante aí é da Under Armour, que utilizando o software Autodesk Within, a Autodesk Within é um outro software na área de manufatura da Autodesk, existe uma variação desse software também só para a área médica, que é o Within Medical, específico aí para projetos, por exemplo, de próteses, e assim por diante. Mas utilizando esse software Autodesk Within para design generativo, essa empresa de material esportivo criou uma estrutura reticular para o seu calçado, que foi totalmente impresso em 3D. Um calçado aí que otimiza estabilidade, amortecimento, combinando aí várias abordagens em um único calçado. Em arquitetura, comentei para vocês que a gente avançaria nessa área, a MX3D, uma empresa de robótica, desenvolveu aí, utilizando o conceito do projeto generativo, um projeto de ponte que está sendo totalmente impressa em 3D para atravessar em um canal em Amsterdã. Um caso bastante interessante também, existem vídeos na internet mostrando isso, os robôs eles fazem a impressão 3D dessa ponte que foi pensada aí, cuja estrutura foi pensada através dessa abordagem aí de projeto generativo. Se compreendemos adequadamente aquilo que nós falamos até esse momento, a resposta é óbvia. Como isso impactará o mundo do design? Pesadamente. Nós temos aí enormes possibilidades de desenvolvimento de projetos. Isso nos permitirá economizar tempo, porque enquanto uma pessoa pode criar apenas alguns projetos e avaliar apenas algumas alternativas, um computador pode, de fato, gerar milhões de alternativas, tá? Justamente
com dados para provar quais serão aquelas melhores no desempenho, melhores em relação à economia de material e assim por diante. Isso pode impulsionar a criatividade, isso de fato impulsiona a criatividade, porque ao criar várias ideias, o projeto generativo ele abre novas portas para os projetistas para que eles explorem formas pouco tradicionais, que efetivamente seriam muito difíceis ou quase impossíveis de terem sido imaginadas sozinhas, pelos projetistas sozinhos ou pelos métodos tradicionais aí de desenvolvimento de projetos. Um outro ponto é a economia de dinheiro. Lembrando que no processo inicial de design são feitas simulações e testes a fim de prevenir mudanças custosas no processo de fabricação. Então eu posso efetivamente economizar dinheiro, economizar em protótipos e já avaliando esses resultados de forma muito precoce. E é claro, a criação de novas geometrias. O software de design generativo possibilita a formulação de geometrias complexas e a impressão 3D de fato possibilita ou permite a fabricação de objetos que de outro modo seriam impossíveis de serem fabricados. Aos que têm interesse em aprofundar, nós temos uma área aí, uma página na internet que é Line Shaped Space, onde está esse infográfico e outras informações aí, vocês podem encontrar outras informações, não só sobre projeto generativo, mas também sobre o mercado, sobre a área de projeto de uma maneira geral e, é claro, sobre tecnologia. Como vimos, portanto, o projeto generativo, Generative Design, suporta a exploração de projeto baseado em informações, regras e objetivos por meio da integração de simulação, análise e otimização. O projeto generativo, apoiado pela modelagem da informação da construção, é uma das mais significativas tendências de projeto nesta chamada primeira era digital. E a Autodesk, como nós observamos anteriormente, tem investido pesadamente no desenvolvimento dessa tendência, oferecendo ao mercado tecnologias inovadoras para projeto generativo em todas as indústrias que atende. Um pouco mais sobre essa nossa abordagem para o projeto generativo, vocês podem encontrar, como dissemos, em nossas páginas e canais na internet ou em contato com o nosso grupo aí de projeto generativo dentro da Autodesk. Nessa página que eu estou mostrando para vocês, nesse slide que eu mostro para vocês, tem o link www.autodesk.com/solutions/generative-design, onde vocês podem encontrar aí outras informações sobre projeto generativo. E como eu falei, nós temos na Autodesk um grupo de projeto generativo. Esse grupo tem por objetivo entregar uma nova geração de serviços e ferramentas BIM, no caso de arquitetura, engenharia e construção, que são ferramentas de ruptura baseadas nos princípios do projeto generativo, democratizando simulação, análise e otimização de projetos, que são todos os conceitos e processos utilizados de maneira muito intrincada nessa metodologia aí de projeto generativo. Na indústria de AEC, as possibilidades do projeto generativo têm sido exploradas por meio de tecnologias intuitivas de análise e desenvolvimento, especialmente na nuvem. Nós já falamos em outras ocasiões aqui, em outros webinars, das nossas tecnologias de análise na nuvem, com alto grau de interatividade, com alto grau aí, de iteratividade, geração de múltiplas alternativas de projeto, a possibilidade aí de se impactar de forma muito significativa na qualidade dos projetos, é o caso do Insight 360 e outras tecnologias de análise, mas não só por meio dessas tecnologias de simulação e análise, o projeto generativo na Autodesk para arquitetura, engenharia e construção também pode ser abordado pelo viés da programação visual, que é um dos tantos instrumentos possíveis para a criação e manipulação destes algoritmos que nós falamos, que são o cerne do projeto generativo, que permitem não só o processo de projeto generativo, também por outro lado, mas outros tipos de processos e análises. A principal ferramenta que a Autodesk oferece para o mercado é o Dynamo e falaremos um pouquinho sobre ela dentro do contexto da programação visual e do projeto paramétrico, que é o último tópico que nós queremos aqui abordar no nosso seminário. Então, avançando aqui, falando um pouquinho sobre programação visual, o que é programação visual, um outro conceito que talvez para alguns de vocês possa parecer um novo conceito. A linguagem de programação visual, o VPL, é uma forma gráfica de programação que torna a programação, a manipulação de algoritmos, efetivamente o desenvolvimento de rotinas, algo muito mais prático, muito mais intuitivo e muito mais acessível. Ou seja, é algo muito mais adequado ao projetista, cuja área é outra do que efetivamente a programação direta, que não é a praia do projetista.
Para o desenvolvimento de projetos, a programação visual tem sido utilizada para aproximar o projetista do desenho dos algoritmos de desenvolvimento e análise de formas, procurando assim instrumentalizá-lo para utilizar plenamente todas as possibilidades do projeto paramétrico, que é um dos fundamentos da tecnologia para a modelagem da informação da construção, e é uma das peças-chave aí para o projeto generativo. As iterações de modelagem podem ser feitas manualmente ou potencializadas por algoritmos que considerem os resultados esperados de desempenho por computação em nuvem ou por inteligência artificial. Isso dentro desse conceito aí, inclusive, do projeto generativo já abordado anteriormente. O potencial é ilimitado e permite não somente o desenvolvimento de projetos dentro desse conceito de projeto generativo, como muito mais. Aqui à direita vocês veem uma imagem de uma imagem clara aí que sintetiza um pouco a programação visual. Vocês veem diferentes funções, pontos de entrada, pontos de saída, os chamados nós da programação, ou seja, nós conectamos diferentes funções, diferentes algoritmos e diferentes possibilidades de uma maneira bastante gráfica e efetivamente alcançamos os resultados de programação que queremos alcançar para viabilizar a exploração formal, para viabilizar novas possibilidades de análise e assim por diante. Falaremos um pouquinho sobre isso na sequência. Um conceito muito importante de ser compreendido junto da programação visual e, claro, junto à modelagem da informação da construção, é esse conceito aí de projeto paramétrico. O que essencialmente é parametria? A parametria diz respeito às relações entre entidades, sejam relações de restrição, sejam relações matemáticas. Então, nesse caso, se eu parto de uma identidade, de uma afirmação como A igual a 2, B igual a 1, eu posso estabelecer A menos B como uma relação, uma função, e aí alcançar um resultado por meio dessa operação paramétrica. Isso não é só matemático, isso é formal também. Eu posso ter uma determinada forma, uma outra determinada forma, uma operação booleana entre essas duas formas e manter essa relação como o input fundamental da geração da forma. Então, as diferentes formas podem ser geradas a partir dessa relação, variando-se aí os inputs, os valores das equações. Então, o projeto paramétrico, quem mexe com Revit entende um pouquinho dessa questão do projeto paramétrico, porque o princípio do Revit é o do projeto paramétrico, e isso procura sintetizar um pouquinho aqui um dos aspectos fundamentais do projeto paramétrico. O projeto paramétrico ele pode ser enormemente viabilizado ou facilitado por meio da programação visual. Aqui vocês têm alguns exemplos de caixinhas, alguns exemplos de fluxos, alguns exemplos de algoritmos que podem ser trabalhados por meio de recursos como esse, viabilizando e otimizando e potencializando todo o projeto paramétrico. Aqui nós entramos no Dynamo, para ilustrar um pouquinho mais esse conceito de programação visual e o seu potencial. O que é o Dynamo? O Dynamo ele é a plataforma de programação visual da Autodesk, originalmente pensado para entregar seu fluxo de trabalho de edificações em Revit. Ou seja, primeiro ponto de partida aqui, o Dynamo ele funciona junto ao Revit. Ele é uma ferramenta de programação visual que trabalha diretamente em cima do Revit. Não é uma ferramenta que gera resultados que precisam ser exportados para o Revit. Existem outras ferramentas no mercado que fazem isso, mas o Dynamo ele já trabalha diretamente em cima da plataforma de modelagem da informação da construção da Autodesk, que é a plataforma mais utilizada de mercado. Então, ele originalmente pensado para integrar seu fluxo de trabalho de edificações no Revit, ele hoje tem se expandido e é uma ampla interface, hoje é uma ampla interface de programação visual, passível de conexão com várias tecnologias de modelagem da Autodesk, não somente o Revit, falaremos um pouquinho de outras delas aí, e também tecnologias de modelagem de parceiros e de terceiros. A plataforma Dynamo é uma plataforma open source e gratuita. Então, quem quiser começar a mexer, já pode começar a mexer com Dynamo, já pode começar a brincar um pouquinho com isso. E ela já vem pré-instalada, aqueles que são usuários do Revit, já baixaram, instalaram aí a versão 2017, já vem aí que ela já vem pré-instalada com o Revit. Então, você já pode começar a trabalhar com programação visual diretamente a partir do seu Revit. A Autodesk também oferece um outro produto, além desse que é open source e gratuito, ela oferece um produto que é comercializado, que é o mesmo Dynamo, porém chamado Dynamo Studio, cujo distintivo é a possibilidade de funcionar de uma
maneira isolada, não necessariamente em cima de outra solução. Ou seja, ele tem um ambiente gráfico que possibilita o desenvolvimento, aí, a validação das suas rotinas, das suas programações de uma forma pontual, standalone, isolada, sem a necessidade de se rodar aí junto com outro aplicativo. Então, existem essas duas possibilidades aí, o Dynamo, já pré-instalado com o Revit, ou podendo ser baixado aí de uma série de páginas, eu já passo o link ao final de uma delas, e o Dynamo Studio, que é uma solução comercializada pela Autodesk, baseada no Dynamo e que funciona aí de forma standalone. Na sequência, estou trazendo um vídeo aqui para vocês, eu espero que o streaming aí, seja a nossa velocidade como a de vocês esteja boa, mas mostrando um pouquinho o processo em Dynamo, um processo de projeto, partindo de um sketch, de um croquis, e o como isso pode ser desenvolvido também de uma forma paramétrica. Aqui nós temos o sketch, a definição de algumas condições, ou seja, o nível do solo, uma altura, a estrutura básica do como isso daí vai ser trabalhado, e eu posso pegar isso aqui, lançar no Dynamo, então estou mostrando um pouquinho de Dynamo aqui para vocês, as diferentes funções do Dynamo, os diferentes algoritmos sendo lançados na interface gráfica do Dynamo. Então eu tenho um plano XY, um slider de variáveis integrais que alimentam características de um retângulo, que é uma função propriamente dita. Eu tenho aí uma nova integral alimentando um offset e um outro plano XY que é criado também. Vocês veem, muito rapidamente eu consigo começar a criar essas condições. E essas relações podem ser, então, alimentadas e novas condições, novos algoritmos podem ser trabalhados entre essas relações. Vocês veem aqui ainda na interface do Dynamo, variações manuais, podem ser também variações resultantes de algoritmos de desempenho, por exemplo, ou seja, isso pode ser enormemente sofisticado. Aqui na sequência vocês veem o avanço dessa programação visual com novas funções, novos algoritmos e novas possibilidades. E ao final vocês vão ver aqui, ainda na interface do Dynamo, novas possibilidades aí de análise, onde o projetista ele pode efetivamente partir da sua ideia e desenvolver uma série de possibilidades. Então isso foi um pouco do Dynamo em ação. Aqui eu quero trazer alguns dados interessantes. O Dynamo já tem sido bastante utilizado, tem tido uma adoção muito grande. A Autodesk possui um evento, seu evento mais importante anual é o Autodesk University, cuja principal edição acontece em Las Vegas no final do ano, um evento de cerca de 10 mil pessoas. E já nesses últimos Autodesk University, o Dynamo já tem enchido auditórios, empolgado as pessoas. Aqui alguns tweets a respeito do Dynamo, possibilidades enormes, como por exemplo, nomeação automática de vistas baseadas na locação na folha, tudo isso gerado a partir do Dynamo, ou seja, funções que me permitem otimizar trabalhos, a possibilidade de interferir aí em fluxos de trabalho específicos. Então, uma aula específica aqui sobre como o Dynamo foi utilizado para se trabalhar determinados aspectos do fluxo de trabalho de sistemas prediais, ou seja, preencher determinadas lacunas que eventualmente hoje existam nesses fluxos de trabalho. Outras possibilidades com Dynamo, a possibilidade de se conectar diretamente com o Revit, a questão de interoperabilidade e tudo mais. Então, tudo isso tem sido muito falado aí no meio todo. Para quem esteve presente no Autodesk University de Las Vegas no ano passado, viu também uma estrutura que foi gerada a partir de algoritmos do Dynamo. Então aqui eu mostro para vocês o tweet dessa estrutura, o algoritmo está aqui, uma imagem simplificada do algoritmo, e o resultado aí, a construção propriamente dita, que surge a partir desse algoritmo. Ou seja, é um exemplo de projeto generativo, onde os sistemas computacionais contribuíram para a geração da forma, que partiu de determinadas condicionantes, de determinadas equações, de determinados algoritmos, e que levou a um resultado específico aqui, que no caso era para ser uma escultura sendo exposta aí no Autodesk University. Mas a programação visual, ela me permite uma série de possibilidades, e não só dentro do conceito de projeto generativo. Como aplicação, é claro, a primeira e mais óbvia, a questão da exploração formal. Muitos engenheiros têm utilizado aí para chegar a resultados
inovadores e resultados que efetivamente apresentem um certo desempenho no trabalho de projeto de obras de arte, ou seja, esse é um dos exemplos aqui, uma exploração formal no caso de obras de arte, nesse caso aqui, uma ponte, claro, alimentando o projeto generativo. Uma outra possibilidade é não na geração da forma, mas o contrário, utilizar a programação visual para desenvolvimento aí de rotinas de análise, de simulação. Nesse caso aqui, vocês veem uma possibilidade, uma análise, toda uma análise aí derivada de rotinas geradas por programação visual. Então, as possibilidades são inúmeras. É bom lembrar que o Dynamo ele é uma plataforma, ele não é simplesmente um aplicativo que roda junto ao Revit, ele é toda uma plataforma, ele pode ser utilizado sim junto ao Revit, ele pode ser utilizado junto a outras soluções, nós já na sequência veremos um pouquinho disso daí, mas pode ser também utilizado na nuvem. Para quem tiver interesse, já passo o link depois na sequência, existe um Dynamo na nuvem, fundamentalmente para interação com soluções Autodesk na nuvem, como é o caso do Formit, a solução que a Autodesk tem aí para desenvolvimento de estudos preliminares, de projetos, uma solução muito intuitiva que me permite desenvolver estudos de massa, desenvolver umas primeiras análises, ou fazer um sketch tridimensional mesmo do meu projeto no início do projeto, avaliar esse sketch logo no início do projeto e, por fim, conectar com o Revit. Como nós falamos, a ideia da Autodesk aqui é conectar todas as soluções. Então, o Formit, que também é uma solução que está aberta aí, vocês podem utilizar, gratuita na internet. O Formit ele pode ser utilizado, pode ser conectado com o Dynamo na internet também, que é o Dynamo na nuvem, o Dynamo Reach, e pode ser também conectado com outras soluções. Aqui embaixo eu mostro o Dynamo conectado com a mais nova solução de análise estrutural do Autodesk, que é o React Structures, que ainda está em preview de tecnologia, mas que para quem quiser conhecer um pouquinho mais, o beta está disponível para ser... O preview de tecnologia, na realidade, está disponível aí para ser baixado e testado na internet. Mas também o Dynamo pode se conectar não só ao React, ao Revit, ao Formit, mas pode estar conectado diretamente com o AutoCAD. Então aqui um exemplo do Dynamo sendo utilizado para a geração de uma estrutura tridimensional no AutoCAD de uma maneira muito rápida, muito ágil, muito precisa, muito matemática, diferente de uma modelagem ponto a ponto, onde o ser humano efetivamente é altamente demandado. Um outro caso aqui, para o pessoal da área de mídia e entretenimento, particularmente, ou aqueles que desenvolvem formas em soluções mais sofisticadas de modelagem, é a conexão do Dynamo com o Maya. O Maya é a solução padrão aí da Autodesk, uma grande solução da Autodesk para a área de mídia e entretenimento, então eu posso conectar a geração de formas do Dynamo com o Maya e aí alcançar as mais inusitadas formas. Como nós falamos, com o React, para aqueles que trabalham na área de engenharia estrutural, uma solução espetacular, porque me permite partir dos resultados previstos, ou seja, eu quero uma resposta a determinados carregamentos, eu faço o lançamento de carregamentos, eu faço o lançamento de restrições de determinadas condições, e o Dynamo calcula, ou seja, ele alcança aí essas formas todas dentro desse conceito aí de projeto generativo. E é claro, eu posso também variar isso livremente no meu trabalho. Como nós falamos, o Dynamo Studio é essa versão do Dynamo que me possibilita um trabalho standalone, não necessariamente vinculado a um ou outro software. E o Dynamo na nuvem, que é o Dynamo Reach. Aqui temos o link, é www.dynamoreach.com, para quem quiser brincar um pouquinho de Dynamo e particularmente aí começar a conectar o Dynamo com os seus primeiros estudos formais aí no Formit e assim por diante. Então, Dynamo Reach me possibilita aí o trabalho integrado com Formit, fazer análises, inclusive. Essa é uma das telas do Formit na internet. Para quem quiser brincar um pouquinho com Formit também na internet, é outra plataforma da Autodesk gratuita, totalmente na nuvem, e que pode ser conectada depois aí também com as soluções Autodesk e demais soluções Autodesk, como é o caso do Revit. Por fim, ainda algumas alternativas de aplicações. Dá para se fazer qualquer coisa com programação visual. A programação visual me permite estender as possibilidades do software enormemente. Então, uma aplicação alternativa que eu cito aqui, planejamento e distribuição espacial, ou seja, utilizar a ferramenta
para efetivamente fazer estudos de planejamento, de arranjo de programas arquitetônicos, possibilidades todas, visualização muito rápida dessas possibilidades. Uma outra coisa, validação de modelo, model checking, code checking, validação de normas, simples algoritmos no Dynamo me permitem aqui ter uma capacidade de validação de modelo, de verificação de modelo gigantesca, que inclusive se reflete visualmente, então é muito fácil fazer isso no Dynamo e integrá-lo com o modelo no Revit, para que eu tenha uma resposta direta no Revit, eu não preciso exportar, importar, criar regras, tudo isso pode ser feito de uma maneira muito rápida e muito intuitiva diretamente no Dynamo. Outra coisa, automação de tarefas repetitivas, como é o caso desse exemplo que eu mostro para vocês, uma renumeração de rooms, eu gero um algoritmo e a partir daí os rooms eles são numerados automaticamente no Revit a partir desse algoritmo, e se eu tiver alguma alteração, eles são renumerados de forma automática também, ou seja, a partir dessa pequena programação no Dynamo, eu posso efetivamente otimizar o meu trabalho de desenvolvimento de projeto. Um outro aí para o pessoal da área imobiliária, visualização de mix de unidades, uma série aí de possibilidades de representação também são abertas pelo Dynamo. Estudos visuais, por exemplo, a possibilidade de novas análises, o que eu posso enxergar nesse caso específico a partir de um ponto, o que eu enxergo ou não enxergo, de outros pontos, ou seja, estudo de paisagem também, eu posso fazer bastante coisa nesse sentido. Bem, aí vocês me perguntam, poxa, mas então eu vou precisar, legal, mas eu vou desenvolver aqui programações, eu não estou muito familiarizado, como é que faz isso daí? Eu diria, vou dar duas dicas aqui para a gente encerrar o nosso webinar e abrir um espacinho aí para perguntas e respostas. Uma delas é o fato de que é muito fácil aprender o Dynamo. Para quem tiver interesse, entre em contato depois, eu deixo o meu contato aqui. Nós temos alguns hands-on de Dynamo, ou seja, alguns exercícios básicos de Dynamo que estão disponibilizados. Na internet existem tutoriais de Dynamo, muito bons tutoriais de Dynamo também, todos gratuitos. A Autodesk disponibiliza tudo isso de maneira gratuita, então você pode aprender a mexer com Dynamo, a começar a mexer com Dynamo de uma maneira muito ágil, muito rápida e gratuitamente. Um outro ponto interessante aqui também são os pacotes para o Dynamo. Então, muitas das programações que já foram desenvolvidas, como nós dissemos, é uma comunidade aberta, é open source, então muitas das programações visuais que já foram desenvolvidas para Dynamo, elas estão disponíveis na internet, então vocês podem baixar essas programações importantes também, programações que foram traduzidas, inclusive algumas delas traduzidas para Dynamo, de outros softwares ou de outros aplicativos aí de programação visual também, importantes aí que estão disponibilizadas. Então aqui vocês podem ver um outro link para vocês, dynamopackages.com, onde vocês podem baixar aí uma série de pacotes, existem disponíveis aí, 800, esse dado é de anteontem, eu atualizei esse slide anteontem aí, então 849 pacotes já disponíveis, desenvolvidos aí por 241 autores, alguns pacotes bastante interessantes para análise, por exemplo. Você tem pacotes bastante conhecidos com muitas múltiplas ferramentas, o Lunchbox, conector do Dynamo para o Rhino, a possibilidade aí de trabalhar com outros softwares também, já está presente aí. Então, vocês vão encontrar muitas coisas interessantes, estão todas disponíveis aí no Package Manager, é só baixar para começar a utilizar. Então, sugestão aqui para o pessoal, a ideia foi falar um pouquinho aí sobre programação visual, sobre o projeto paramétrico, conectar tudo isso aí aos conceitos do projeto generativo, da modelagem da informação da construção e, claro, dessas novas possibilidades que são abertas nessa primeira era digital. Dá para começar hoje mesmo com isso tudo, visite as páginas da Autodesk, para quem quiser começar já a brincar com Dynamo, existe uma página com muitos recursos, de onde você pode inclusive fazer o download do Dynamo, que é o dynamobin.org, nossa sugestão é fazer isso junto com o Revit, e para aqueles que efetivamente estão querendo trabalhar de forma independente, ou standalone, existe o Dynamo Studio, que apesar de ser uma solução comercial, tem um período de trial aí para quem quiser brincar, é só entrar na página da Autodesk, brincar um pouquinho com isso. Então não deixem de visitar o dynamobin.org e, é claro, as páginas da Autodesk, em autodesk.com, a página do Dynamo Studio e as demais páginas aí onde nós temos uma série de materiais. O último recado, antes de abrir aí
para as perguntas e respostas é sobre o Autodesk University Brasil, o maior evento na área de tecnologia para desenvolvimento de projetos do Brasil, o evento mais importante no ano, no calendário aí da Autodesk do Brasil, o evento mais importante para os projetistas das mais diferentes indústrias. O AU Brasil vai acontecer esse ano em 13 e 14 de setembro no WTC Convention Center, ou seja, aqui pertinho na Berrini, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, para quem é da região, ou para quem pode se programar para viajar nesse período. É um evento de usuários para usuários, com muitas aulas, dezenas de sessões. Nós temos no dia 13 as aulas, no dia 14 fóruns de inovação, nós temos o Fórum de Liderança BIM, o BIM Leadership Forum, que acontece no dia 14, convidamos todos a participar desse fórum também, muita coisa legal, muitos cases, muitas dicas e muito networking também, muita gente interessante para se conhecer também nesse evento. Convidamos todos a participar do AU Brasil, 13 e 14 de setembro de 2016. Por fim, abro aqui então para perguntas, eu vou abrir no nosso chat, deixa eu verificar aqui, não sei, espero que todos tenham o acesso ao chat. Vamos abrir se alguém tiver alguma pergunta. Deixa eu ver aqui se a gente consegue ampliar um pouquinho mais aqui e verificar com vocês. Se existem perguntas, fiquem à vontade para escrever no chat. Estamos com o chat aberto, certo? Para todos. Perfeito. Então, quem tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa aí sobre o seminário, o webinar de hoje, fiquem à vontade, o chat está aberto e é só colocar sua pergunta. Para quem quiser deixar a pergunta para depois, nós temos aqui o meu e-mail, que é o ricardo.bianca@autodesk.com. Então, voltando aqui para o chat, vamos ver se o pessoal hoje ficou alguma dúvida. Se não ficou, é excelente também. Isso quer dizer que o seminário, o webinar foi claro, espero que tenha alcançado a expectativa de todos. Então, lembrando, o que nós falamos aí durante o dia foi a questão da programação visual, falamos um pouquinho de Dynamo dentro de um contexto amplo aí de projeto generativo, de modelagem da informação da construção e de projeto nessa primeira era digital. Aguardando aqui para ver se nós temos alguma dúvida, alguma questão a ser colocada. E ao que me parece, o pessoal está sem dúvidas aqui hoje. Bem, esse webinar ele foi gravado. Vocês podem acessar a gravação desse webinar no mesmo link de registro. Mais uma vez, a todos vocês aqui, o meu dado de contato, o meu e-mail de contato é ricardo.bianca@autodesk.com. Já que não temos maiores perguntas, eu quero agradecer a todos aí pela presença, agradecer a todos pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês. Muito obrigado por terem participado desse webinar da Autodesk sobre programação visual, sobre Dynamo, sobre projeto generativo e projeto nessa primeira era digital. Não deixe de dar uma olhada nos outros webinars que foram gravados. Nós já tivemos um webinar sobre colaboração recentemente, 2 meses atrás. Antes disso, nós tivemos um webinar sobre recursos de análise e sustentabilidade também. Então, para edificações, procurem esses webinars. Qualquer dúvida sobre os endereços, sobre os links, é só escrever aí para a gente. Para além de edificações, aqueles que tiverem interesse na área de infraestrutura, manufatura, também existem outros vários webinars que estão sendo desenvolvidos, estão sendo gravados. E também, não só aqueles que nós já fizemos, mas estejam conosco, estejam atentos, curtam a página da Autodesk. Lá nós temos divulgado informações também por meio dos nossos canais todos. De futuros webinars, ainda teremos para edificações um próximo webinar aí, onde nós abordaremos um tópico bastante importante, que é o da norma brasileira para modelagem da informação da construção. Então convido todos já a estarem presentes nesse webinar. E é claro,
em todos os demais webinars aí do time técnico da Autodesk, não só para arquitetura, engenharia e construção, mas para todas as áreas que nós atendemos. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham aí um bom dia e até a próxima.